Mariana, muito obrigado pela presença, muito obrigado por fazer parte aqui desse projetinho. É um projeto, como eu te falei, é um projeto novo ainda, mas que já tem uma galerinha aqui que, né, divide com a gente essa situação, a galera que participa muito aqui. Eu te convidei para explorar esse tema, que eu sei que você é ultra especialista no tema, é um tema do nosso cotidiano. É mesmo. Então, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda aqui ao Trocando Ideias. Muito obrigada, professor Salomão, pelo convite. Estou extremamente honrada e agradecida para estar aqui nesse espaço tão rico de troca de ideias que o nosso querido Salomão promove, tá? Só vejo nomes de peso e hoje sou eu que estou aqui, então muito obrigada. Espero que eu possa proporcionar aqui um subsídio para a gente trocar ideias bem bacanas, bem relevantes e refletir juntos sobre situações que estão aí no dia a dia de todo mundo. Quem acha que não vai perceber que sim. Bom, sim, claro. A LGPD, hoje, ela mergulha muito em vários tipos de relações, né? Inclusive, eu tenho vários fatos engraçados. Eu vou até abrir a live já falando sobre isso. Mas assim, vamos misturar os sotaques, o sotaque baiano com o sotaque carioca, hoje na live de hoje. O que acontece? Eu já tenho um texto, tá? Para o pessoal que está aqui, eu tenho um texto que fica já pronto praticamente no meu WhatsApp, que a título de curiosidade, eu tenho um grupo no WhatsApp que sou eu. Né? Eu criei o grupo com uma pessoa, depois eu expulsei essa pessoa e o grupo é só meu. É eu e eu mesmo. E o nome do grupo é Pendências. Porque eu mando as coisas para esse grupo e fica lá, e eu mesmo, né, fica lá deixa aparecendo as minhas pendências. Assim, bem no alto. Isso, perfeito. Como é? Tenho E isso aí, também. nesse grupo eu tenho um textozinho. Sempre que eu recebo uma mensagem, sei lá, de concessionária de carro, né, qualquer coisa do tipo, eu já tenho lá. Boa noite. Onde foi que você conseguiu meu número? Aí a pessoa responde, o número, sei lá, eu consegui de não sei da onde. Você possui a minha autorização para utilizar o meu número? Não, eu consegui de um banco de não sei o quê. Pois saiba que você está violando a LGPD. Solicito que apague o meu número, pois a próxima mensagem que será enviada, eu farei uma ata notarial e ingressarei com ação indenizatória. A pessoa some. A pessoa literalmente ela desaparece do mapa. Tá? E aí, diante disso, querida Mariana, para a gente dar o passo inicial, né, para a gente começar aqui a nossa live. Para quem nunca viu, o que é LGPD? Vamos lá. Aproveitando esse gancho, só para falar para o pessoal que está aqui, para organizar e para gerenciar aqui a expectativa de todo mundo e a gente ficar na mesma página. Eu separei 3 pontos para a gente conversar no nosso bate-papo de hoje. Então, em primeiro lugar, eu vou responder justamente a sua pergunta. O que é a LGPD? Quais são os fundamentos? Quando ela entrou em vigor? Para que ela serve? Tá? Vamos entender um pouquinho dessa norma que é recente e é tão importante. Em segundo lugar, a minha ideia é conversar sobre a aplicabilidade nos condomínios. Se aplica, não se aplica, com base, né, na norma expressa, ali já está nos primeiros artigos. Se aplica como, quais são os cuidados que o condomínio tem que tomar. E já em terceiro lugar, já mesclando aqui com o segundo, vamos conversar sobre alguns casos concretos, alguns problemas concretos. E aí eu convido todo mundo que está assistindo aqui, que está nos brindando com essa maravilhosa audiência, para compartilhar casos, enfim, contar curiosidades, tirar dúvida. Acho que a gente, afinal de contas, está aqui para isso. Bom, mas sem maiores delongas, vamos lá. Agora, deixa eu só dizer uma coisa antes de você começar para o pessoal. A Mariana já tinha me dito que ela ia fazer esses 3 pontos. E aí eu falei com ela o seguinte, olha, tudo bem, você vai fazer os 3 pontos se as pessoas que estiverem na live não começarem a fazer perguntas. Então, pessoal, está completamente aberto para vocês fazerem perguntas, tá? Exatamente. Ela montou esse esquema em total atenção a vocês. Claro. Para ficar algo extremamente didático, voltado para vocês. Perfeito. Mas não significa dizer que mas ela não vai responder nenhuma pergunta nossa em momento nenhum. Eu vou moderar aqui. Mariana é super acessível, tá aqui para matar qualquer dúvida de vocês, tá? Vai lá.
Inclusive, aproveitando só para puxar um gancho aqui, vender um pouquinho meu peixe, eu criei esse meu perfil do Instagram recentemente, porque apesar de, enfim, ser sócio de um escritório que já tem mais de 20 anos e que atua muito no direito imobiliário, eu criei esse perfil para explicar noções básicas de direito que eu acho que todo mundo deveria saber, que eu entendo que deveriam ser ensinadas nas escolas ou no mínimo nas faculdades, independentemente do curso, nos primeiros períodos. Então, eu acredito que são, assim, eu falo sobre temas gerais e eu quero mesmo acessar o maior número de pessoas que eu puder. Então, eu trago até uma linguagem um pouco mais acessível, né, que não é aquela nossa linguagem técnica do dia a dia, para trazer mais pessoas para perto, para poder alcançar mais gente, para ser mais didática, para realmente democratizar mais esses conhecimentos jurídicos que às vezes ficam tão restritos à nossa área, né? Então, Já peguei a caneta. Opa! Vamos lá, para entrar no nosso assunto, então. Lei Geral de Proteção de Dados, né? A nossa Lei 13.709 de 2018. Bom, essa lei foi sancionada em agosto de 2018, mas ela veio entrar em vigor somente em agosto de 2020. E as suas sanções, por sua vez, né, entraram em vigor somente em 2021. Então, é uma lei que está em vigor há muito pouco tempo, é uma norma recente, né? E esse período de vacância de 2 anos se justificou exatamente em função da extrema relevância que essa lei possui, né? E para que todas as pessoas, né, sobretudo os agentes afetados por essas normas, pudessem se adequar, pudessem se preparar. E aí é interessante notar, inclusive, a título de curiosidade já, que ao longo desses pouco mais de 2 anos que a lei esteve em vigor, já foi possível verificar que surtiu uma série de efeitos. O pessoal realmente começou a falar sobre isso, que bom, porque a norma é muito importante. E uma série de grandes marcas, lojas, grupos empresariais já receberam multas enormes, com uma atuação bastante vigorosa dos PROCONs por infração às normas da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, multas altas porque estavam sendo coletados dados pessoais sensíveis de uma série de usuários através de dispositivos móveis, etc., sem autorização. Bom, mas então, começando agora realmente, né? Qual é o grande objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados? Para que ela serve? Bom, pessoal, esse é o nosso ponto de partida. A Lei Geral de Proteção de Dados tem por finalidade primordial garantir a privacidade das pessoas físicas no tocante aos dados pessoais dos quais elas são titulares, tá? Então, é importante ressaltar isso, que a maior proteção da lei se volta às pessoas físicas, aos dados pessoais de pessoas físicas e não pessoas jurídicas. Porque, afinal de contas, as pessoas jurídicas se submetem à fiscalização, à lei, elas, enfim, têm que prestar contas de uma forma prestar contas das suas atividades, né, dos seus números, dos seus, enfim, da sua operação, de uma forma completamente diferente das pessoas físicas, tá? Então, a LGPD não alcança os dados titularizados por pessoas jurídicas, mas se destina a estas pessoas jurídicas na medida em que os principais observadores das normas têm que ser justamente essas entidades e também o poder público. Bom, e aí vocês podem me perguntar, tá, bacana, mas então se o objetivo é proteger a privacidade e os dados pessoais das pessoas físicas, o que exatamente são dados pessoais? E ouve-se muito a expressão também dados sensíveis. Então, é a mesma coisa? Existe diferença? Muito bem. Os dados pessoais são aquelas informações que identificam a pessoa ou que a tornam identificável. Então, exemplo, seu nome, seu sobrenome, seu CPF, seu RG e até informações, exemplo, o IP do seu computador, o número do seu dispositivo móvel, né, através do qual pode ser identificado de onde que você está acessando um certo sistema, uma certa informação, a placa do seu carro, enfim, uma série de informações que, como eu falei, podem identificar ou tornar identificável. A biometria também, né? A biometria, sem dúvida, tá? A biometria, sem dúvida. E que mais? Em relação aos dados sensíveis, só para assim, dados pessoais,
abrangem muita coisa, tá? Então, até assim, histórico de pagamento, fatura de cartão de crédito, dados pessoais relacionados à pessoa física. Os dados sensíveis, por sua vez, são aqueles que, como o próprio nome já diz, envolvem uma sensibilidade um pouco maior, na medida em que podem revelar crenças religiosas, origem racial, étnica da pessoa. Então, na realidade, são aqueles dados, exemplo, filiação sindical, questões genéticas, questões sobre a saúde, vida sexual de uma pessoa. São dados que podem tornar as pessoas mais vulneráveis ou que podem agravar a sua fragilidade perante os demais, perante a comunidade. Deixa eu só fazer um adendo aqui, até porque a Maísa perguntou aqui, e o endereço eletrônico, né? E assim, eu só quero fazer um adendo para o pessoal, só a título de curiosidade. Eu estava aqui, quando estava falando, eu lembrei, estava buscando. O STJ, deixa eu pegar aqui o número. O STJ acabou de publicar uma decisão, muito recentezinha mesmo, eu não estou achando o número dela. Deixa eu ver aqui, coisa rápida, peraí. Tá aqui, deixa eu pegar aqui. A decisão foi publicada no dia 16 de março. O agravo em recurso especial 2130-619. 2130-619. E o que é que diz basicamente esse agravo em recurso especial? O STJ decidiu que o vazamento de informações pessoais, de dados pessoais, por uma empresa, olha que interessante, tá? Por si só, não tem força para gerar uma indenização por dano moral. Por quê? Porque não há um dano moral presumido na medida em que você tem que visualizar, e eu te digo logo, eu sou contra esse posicionamento do STJ, tá? A primeira face eu sou contra. Porque o que ele falou? Ele falou, ó, houve um vazamento de dados. Esses dados, a empresa assume que foram vazados. Mas esses dados, para a segunda turma do STJ, não gerariam dano moral por uma simples situação. Porque o STJ diz que não são dados sensíveis. E quais são esses dados? Simplesmente o nome completo da pessoa, o RG, a identidade, os telefones fixos, o celular e o endereço da pessoa. São dados pessoais, sem dúvida. Para o STJ, para essa decisão do STJ, deixa eu até ver quem é a ministra, quem foi o ministro aqui. Não dá para ver, não. Ele entendeu que esses dados não são dados sensíveis, foi até vazado pela Eletropaulo, não foram dados, ministro Francisco Falcão, não são dados sensíveis e, como tal, por não serem sensíveis, não gerariam indenização por dano moral. E aí, o que ele considera para não ser sensível? Ele diz que esse é um dado que a gente fornece naturalmente. Porque, assim, seguindo o que você está falando, eu concordo contigo e discordo do STJ, tá? É só um ponto a ser posto aqui, só para ilustrar. Mas pode continuar. Então, como eu falei, existe essa distinção. A própria lei traz essa distinção de forma expressa entre os dados pessoais e sensíveis. E é como se colocasse os dados sensíveis, como o próprio nome já diz, numa categoria acima, né? Como se a gente fosse pensar, os dados pessoais são dados que circulam com uma maior frequência, ou que podem circular com uma maior frequência do que os dados sensíveis. Mas isso não significa que eles estão, que eles podem circular independentemente do consentimento. E aqui eu já puxo a segunda premissa fundamental. Primeiro a gente falou do objetivo, a gente fez a distinção entre os dados pessoais e os sensíveis. Lembrando que os sensíveis são aqueles que tornam a pessoa mais vulnerável, que podem fragilizá-la perante a comunidade, tá? Isso foi uma opção legislativa, definida dessa forma. E a premissa fundamental que eu ia falar agora é o seguinte. A lei estabelece que a coleta, né, o tratamento dos dados pessoais, e aí dados pessoais e dados sensíveis dos cidadãos, depende do consentimento. Essa ideia, pessoal, é fundamental. A regra depende
do consentimento. Então, eu tenho que autorizar a coleta e o tratamento dos meus dados, tá? E quando eu digo tratamento, a gente vai ver, a coleta está abrangida pelo tratamento, né? Mas é armazenamento, circulação desses dados, divulgação desses dados para alguma finalidade específica. Então, eu, Mariana, tenho que anuir com este tratamento por um terceiro, né? Normalmente uma pessoa jurídica, e aqui a gente vai ver o condomínio já já. Mas a grande questão é, então, beleza, se a lei estabelece que o tratamento dos dados pessoais depende do consentimento explícito do seu titular, e detalhe, consentimento explícito e informado. O titular tem que saber que dados estão sendo levantados, para qual finalidade estão sendo levantados, qual vai ser o alcance, enfim, ter direito de acesso a todas as informações pertinentes a essa operação. Mas a lei, ao mesmo tempo que exige isso, ela também excepciona algumas situações específicas em que fica dispensado o consentimento para esse tratamento de dados. E aqui eu vou me socorrer até da própria lei, porque essas exceções são fundamentais. Está lá no artigo 7º da LGPD, tá? Que diz que o tratamento dos dados pessoais somente poderá ser feito mediante consentimento do titular. E aí traz nos outros incisos hipóteses que não dependeriam do consentimento, que são casos de cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador, ou seja, por aquele que está tratando. Utilização dos dados pela administração pública para a promoção de políticas públicas, por exemplo, ou para levantamento de dados, como, por exemplo, é feito pelo IBGE, para fazer estudos que, ao fim e ao cabo, estão voltados, né, à realização de políticas públicas, da adoção de medidas relacionadas aos espaços da coletividade. Além disso, também fica autorizado o tratamento dos dados, independentemente do consentimento, para o exercício regular de direitos em processo judicial. Isso é super importante. Por quê? Porque para eu processar uma pessoa, eu preciso discriminar ela na minha petição inicial o nome, a identidade, o CPF, o endereço residencial. Sem dúvida, eu estou tratando de dados sensíveis. Mas, para a defesa desse meu direito em juízo e para eventualmente forçar essa pessoa que eu estou demandando ao cumprimento de uma obrigação legal, eu não preciso, obviamente, da autorização dela para colocar os dados dela ali. Não faria sentido. Até porque, né? senão, todos os processos seriam segredo de justiça, Exato. né? Necessariamente eles teriam que andar em segredo de justiça. Exato, e não é assim, né? Inclusive, às vezes é solicitado o segredo de justiça para alguma informação e nem sempre o juiz dá, né? Nem sempre o juiz defere isso. Mas vejam, né, como é que são as coisas. Processos de família, geralmente, né, via de regra, envolvem segredo de justiça, porque envolvem dados muito mais sensíveis do que aqueles limitados aos dados pessoais. Família, quantidade de filhos, a renda das pessoas, enfim, como é que são alocados os recursos, etc. e tal. São questões que realmente podem tornar a pessoa mais vulnerável. Inclusive, só para uma questão prática, aqui a gente tem, né, nosso público, ele é um público bem misto, então a gente tem que se preocupar tanto com o profissional já mais avançado, como o profissional que está começando agora. E uma coisa que eu vejo com muita tranquilidade lá no meu esforço diário, do lado de cá, é que tem muita gente que pede, por exemplo, a expedição de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, ou que a outra parte traga, né, os dados. E, assim, não se pede sigilo no processo. Então, são dados que vão ficar literalmente expostos, né? Literalmente expostos. Então, assim, você pode pedir por causa exatamente da lei, tá? E aí, só para completar aqui, a Merilane fala assim, tratamento igual a coleta, armazenamento, compartilhamento, requer autorização. A exceção seria serviços extrajudiciais, administração pública, fiscalização, ela faz o comentário do que você está falando. Compartilhar dado com os órgãos de controle e fiscalização. Aí o Fernando fala assim, cadê? Deixa eu ver aqui. E os dados forem vazados pelos autos, o Estado será responsabilizado? Pessoal, Fernando, aí eu te falo, tá? Caso seja vazado, a responsabilidade, aí você tem dois vieses de responsabilidade, tá? Responsabilidade penal, que vai para o servidor público, propriamente dito. Aconteceu, por exemplo, infelizmente, com o caso da Marília Mendonça, né?
vazaram as fotos dela, etc, etc, etc. Identificaram quem é o servidor público, foi lá e prendeu o servidor público. Responsabilidade penal. Responsabilidade civil, eu acredito que o Estado, sim, ele pode ser imputado aí um tipo de responsabilidade, que nesse caso será, inclusive, responsabilidade objetiva, porque o Estado responde pelos atos dos servidores públicos. E depois o Estado ele vai para cima aí do servidor público para ele, né, caso queira ser ressarcido, alguma coisa assim. Regresso. Então, assim, nesse caso, teremos duas responsabilidades. Sim. Sim. A questão é interessante perceber que agora, no processo judicial eletrônico, uma série de tribunais vem implementando isso, né? Porque o Brasil, infelizmente, não é homogêneo em relação aos processos judiciais, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, agora é o PJE, via de regra. Ainda tem um sistema antigo, mas aí em São Paulo você já tem um sistema diferente, que é o ESAGE. Na Bahia, eu confesso que... Tem 4 sistemas aqui. Nossa, você vê. Dificulta a vida do... O advogado não tem um dia de paz. A gente tem o Projude, que é um sistema para juizado. Uhum. A gente tem o PJE, que é o sistema mais recente. A gente tem o ESAGE, que é o sistema que está sendo desativado para entrar o PJE. E a gente tem o Projude, o SAIPRO, que esse é um sistema antigo, né? Bem antigo, já está desativado, mas ainda, quando necessário, a gente vai lá cavar alguma coisa. Sim. A gente tem 4 sistemas aqui. Sim. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta técnica muito rápida. Eu fui ler os comentários, aí agora todo mundo tá na minha frente, mas vocês me veem, né? Vocês não estão vendo. Não, vê, tranquilo, tranquilo. Como é que eu faço para tirar isso? Aí, na verdade, eu teria que tirar, eu teria que apagar aqui os comentários. Não, é porque só eu cliquei, mas não dá, eles vão sumir depois sozinhos. Não, tranquilo. Ó, tem uma pergunta aqui da Merilane. Como a doutora vê o cadastro obrigatório de usuários no operador ANR-SAC, controlado pelo CNJ? Quando você vai pensando aí, eu vou trazer aqui o portal Transparência, que informa o salário dos servidores, dos funcionários públicos. Sim. Pode ser considerado como vazamento de dados? Veja só, Neide, aí eu vou te explicar aqui também. O que acontece, Neide? No poder público, a gente tem um princípio, que é um princípio muito interessante, que em primeiro ponto pode dar um conflito, é um conflito aparente, não é conflito. Até porque é norma principiológica, né? Poderia dar um conflito aparente com a LGPD, mas não dá, que é o princípio da publicidade e o princípio da transparência dos atos públicos, tá? Na condição de servidor público, e aí eu vou contar um segredo aqui para vocês, para quem não sabe, na condição de servidor público, na minha condição atual, em tese, eu faço 2 declarações de imposto de renda por ano, tá? Uma declaração, e aí eu acho que já serve, inclusive, para a pergunta da Merilane. Uma declaração que é para a Receita e uma outra declaração que é para o CNJ. Ou eu faço essas 2 declarações, ou eu simplesmente abro mão do meu sigilo fiscal. Então, a pessoa ela vai escolher as 2 opções, mas ela é obrigada a fazer. A primeira é numa condição de cidadão. Todo cidadão, ele tem, a partir de uma determinada faixa, ele tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda dele. Sim. Eu tenho, a Neide tem, a Mariana tem, e assim sucessivamente. Só que, por eu ser servidor público, eu ainda tenho o dever de ter a transparência da prática dos meus atos. Então, quando o Estado me paga, é interesse da coletividade saber o quanto eu ganho e saber como eu ganho. Daí se justifica o portal Transparência. Sim. E esse portal Transparência, ele vem em decorrência de legislação. Então, não é em abstrato. Aí você fala, tá, mas aquela pessoa vai ter o nome da pessoa e vai ter o rendimento da pessoa. Então, em tese, aquela pessoa fica exposta à prática, inclusive, de atos criminosos. Perfeito. Só que ainda não se chegou a uma equação onde você consiga cumprir esse princípio, que é um princípio constitucional, tá? É um princípio da própria administração pública, com uma ideia de proteção
contra o estado de violência. E, na verdade, o estado de violência que é a exceção, né? Sim. Então, assim, a gente deveria pensar numa sociedade em que, se fosse possível haver essa fiscalização da remuneração dos servidores públicos, sem que os servidores públicos ficassem com medo de uma retaliação, não por conta do serviço dele, mas por fato de terceiros. Sim. Então, ainda não se chegou muito ao equilíbrio. Alguns tribunais, aí eu posso falar de tribunal, e já já eu te devolvo a palavra, Mariana, eu sei que eu estou invadindo aqui a live, mas só para explicar. Estou aprendendo também. Alguns tribunais, eles têm um critério de controle. Então, qual é o critério de controle? Para você entrar, você tem que colocar os teus dados. Então, você tem que colocar teu nome, teu CPF, teu e-mail. Exatamente. Para que o Estado, o tribunal, ele tenha o controle de quem está acessando. Mas aí eu vou dizer a você, isso aí não altera muita coisa, porque a pessoa pode ir lá, dar um print na tela, pega aquela informação, na maldade, e passa para uma outra pessoa. Ninguém vai comprovar que foi ela que passou aquela informação. Mas, assim, são meios que se tentam conjugar. A exibição do portal Transparência ele é justificado exatamente pelo princípio da publicidade. Com certeza. E para o cidadão saber aonde estão sendo empregados os recursos públicos e de que forma. Aonde estão alocados, tá? Tanto que o grande problema, só para fechar o comentário, o grande problema do orçamento secreto é ele ser secreto. Sim. Porque o orçamento secreto, você paga, né? Paga-se para o parlamentar, mas o parlamentar não diz necessariamente por que ele está recebendo aquilo e para onde ele vai. Ele recebe e ele pode fazer o que ele quiser com aquele dinheiro. Só se sabe que pagou para aquele parlamentar. Mas o dinheiro, vamos dizer assim, não sai carimbado. Então, a ofensa ao princípio da publicidade está aí. E esse mesmo princípio da publicidade é o que, em tese, justifica o portal Transparência, tá, Neide? Então, assim, não há o conflito. O conflito há aqui apenas em tentar regular como você não expor tanto o servidor público para um estado de violência, que é um estado que, infelizmente, a gente está vivendo quase que naturalmente. Sim, é muito complicado, né? Porque, infelizmente, fazendo uma analogia bem popular, assim, aquela história, tudo tem ônus e bônus, né? Assim, você na condição de servidor público e sendo remunerado pelos cofres públicos, né, que são alimentados com o pagamento dos impostos, dos tributos, né, de todos os cidadãos, o cidadão tem direito de saber, mas, por outro lado, a pessoa também é exposta, né? O servidor também está sendo exposto. E é aquilo que você falou, o estado de violência é uma exceção. Mas, assim, eu entendo também que não existe um conflito. Na verdade, eu entendo que existe uma conciliação aí, né? Mais do que até um conflito. Na realidade, assim, toda essa proteção e essa divulgação, por outro lado, né? E a própria análise dos casos concretos, que às vezes a gente não tem respostas prontas para dar, a gente tem que ter sempre em mente que a gente precisa tutelar a privacidade do indivíduo, né, para buscar, em última análise, o desenvolvimento da pessoa humana, um espaço para tutelar a personalidade do indivíduo, mas que, ao mesmo tempo, o tratamento dos dados pessoais e, enfim, a forma como eles vão ser divulgados e o próprio espírito da norma deve ser interpretado de acordo com uma série de princípios constitucionais, né, que enfim, que vão realmente pautar todo esse tratamento, que vão iluminar, que vão servir de norte, de diretriz para a interpretação de todas essas normas inferiores. Porque a gente sabe que a Constituição é a nossa lei maior, né? E até a corrente da minha querida UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu concluí minha graduação e o meu mestrado, a gente estuda muito o direito civil constitucional. Então, como é que todo o direito, todas as normas jurídicas devem ser interpretadas à luz da Constituição, dos princípios e das normas que a nossa Carta Magna traz. Deixa eu te fazer uma pergunta, Mariana, assim, para a gente fazer uma quebra de asa. Veja só, olha esse caso, tá? Olha esse caso. Daqui a pouco eu vejo a pergunta da Merilane aqui. Olha esse caso. A pessoa, reunião de condomínio. Até na quinta-feira eu vou participar da reunião de condomínio. Eu tive a minha segunda-feira, minha GO daqui do prédio. Eu inventei de ser síndico, mas vamos lá. Opa! Reunião de condomínio. E aí, a partir da pandemia, as reuniões de condomínio passaram a ser virtuais, né? Passaram a ser gravadas, em alguns casos. E houve uma alteração no texto de lei posteriormente, que acabou consolidando isso, né? Aquela
reunião que, em tese, era excepcional por causa da condição pandêmica, a condição pandêmica, que a gente não podia ficar junto, acabou se juntando e acabou espelhando aí a situação agora como é normal. Então, hoje, você pode optar por fazer a presencial ou por fazer a online. Em alguns condomínios, por exemplo, se faz a presencial e se filma ao mesmo tempo, tá? Como é o caso? Fez uma reunião de condomínio, convocação ok, edital ok, faz-se a reunião, a gravação da reunião, e aí há a informação para todos os presentes de que a reunião de condomínio está sendo gravada, tá? Na verdade, a reunião de condomínio está sendo transmitida e ao mesmo tempo gravada, beleza? Então ela é híbrida. E aí, um dos condôminos, e aí eu vou fazer uma situação bem hipotética aqui, um dos condôminos é médico. E naquele dia, ele estava de plantão, então ele não pôde ir. E aí ele requisita a imagem. E diz assim, ó, eu quero a gravação para que eu possa assistir para ver o que aconteceu na reunião de condomínio. Pergunta 1, eu vou dividir em duas perguntas. Pergunta 1, é possível esse pedido ou a ofensa aí, nesse caso, a LGPD? Pergunta 2, sendo possível, ele é plenamente possível ou existe um momento em que ele deixa de ser possível? Olha, Salomão, isso daí é questão sensibilíssima, eu acho, tá? Eu ia chegar nesse ponto. Mas já para adiantar, o que acontece? Posso só explicar um conceito antes, para a gente poder evoluir para essa ideia? E aí eu queria que todo mundo pensasse junto e que o pessoal deixasse aqui os comentários e realmente, para a gente tentar chegar a uma conclusão conjunta. Por quê? A lei não responde a sua pergunta, tá? Nem a LGPD, nem o Código Civil, a lei de condomínios muito menos, né? Porque é mais antiga. Mas a gente não tem essa resposta. Então, para a gente chegar nela, realmente a gente precisa fazer uma construção. Então, eu queria explicar para vocês antes o seguinte. As principais diretrizes da aplicação da LGPD, eu poderia dizer que são 3. Então, finalidade, necessidade e base legal para a coleta dos dados. Então, em relação à finalidade, para a gente poder esmiuçar, o tratamento dos dados tem que ter um fim legítimo, explícito, devidamente esclarecido ao titular dos dados que estão sendo tratados. E essa finalidade não pode ser desviada. Então, um caso que aconteceu numa loja, por exemplo, se você tem imagens de câmera de segurança para monitorar o local e para realmente, né, zelar pela segurança, você não pode usar, e a pessoa entra na loja, ela sabe que ali tem câmera, tem sistema, né, de câmera de segurança e tá tudo bem, ela entrou ali porque ela quis, então, de certa forma, ela consentiu com a gravação da imagem dela, porque, afinal de contas, é um estabelecimento privado, ela optou por ingressar ali, muito bem, mas essas imagens do circuito de segurança começam a ser usadas para uma leitura facial dos consumidores, para uma análise voltada para um marketing, para entender a aceitação do consumidor com relação às peças na estampa X, Y, Z, da modelagem X, Y, Z. Então, a finalidade, que eu diria que é a principal diretriz, está sendo totalmente desvirtuada aí, tá? Então, a gente teve uma quebra, um desvio da finalidade. Segunda diretriz, necessidade. Os dados, a necessidade, na verdade, expressa que o tratamento dos dados deve estar restrito, reformulando, é a limitação do tratamento aos dados mínimos necessários para atingir aquela finalidade. Então, se eu preciso fazer um cadastro de visitante, tá? Se eu preciso, para permitir a entrada de um visitante no condomínio, chamei uma amiga para vir na minha casa. O funcionário de portaria responsável por esse controle de acesso, o que ele precisa? Do nome, do RG, ele precisa do e-mail dela, ele precisa de, enfim, dados maiores, ele precisa do endereço residencial dela? Não. Na verdade, nesse caso, a gente também estaria aqui extrapolando a necessidade, ou aqueles dados mínimos necessários para o atingimento da nossa finalidade, que é controle de acesso e segurança, né? E a base legal é com base em que dispositivo normativo aquele dado está sendo coletado para atingimento da finalidade e de acordo com a necessidade
que eu tenho. Então, aqui, no caso da Assembleia, para já responder a sua pergunta, e já entrando aqui mais concretamente na aplicabilidade da LGPD aos condomínios, é o seguinte: a Assembleia é virtual e os condôminos estão comparecendo. Eu sempre defendi que as assembleias, né, desde a pandemia, pudessem ser realizadas na modalidade virtual, mesmo quando você não tinha lei autorizando, mesmo quando você não tinha autorização no regimento interno. Tem até um artigo publicado sobre isso. Porque eu sempre defendi que a realização da Assembleia nessa modalidade é uma forma de democratizar o acesso de quem não pode estar lá presente 7h30 da noite na segunda convocação para debater os temas. Eventualmente você está no seu escritório, você não conseguiu sair antes e o trânsito de São Paulo, por exemplo, não te permitiu chegar em 15 ou 20 minutos. Mas se você está no seu escritório, você tem a oportunidade de assistir, ou no seu carro, no transporte público que você estiver usando para voltar para casa, você tem a possibilidade de participar do debate coletivo condominial, tá? Então, sobre esse aspecto, a gravação é legítima. Tá bem delineada aqui a finalidade para a qual a gravação está sendo feita, para debate daqueles itens estabelecidos no edital. Agora, uma coisa que é importante a gente ter em mente. Depois da realização da Assembleia, é lavrada a ata da Assembleia. E essa ata, ela vai ser encaminhada para todos os condôminos, que têm direito, né? Tanto aos que compareceram, quanto aos que não compareceram, para que eles tenham, pelo princípio da transparência que rege também as relações condominiais, para que eles tenham acesso às informações relativas a tudo que foi discutido ali, tudo que foi decidido ali, as intervenções, quais foram os pontos, né, de debate e tudo mais. Agora, se um condômino pede o acesso a essa gravação, a primeira pergunta que eu orientaria um cliente, né, um síndico de condomínio, um pessoal da administração a fazer é: pra quê? Pra quê você quer essa gravação? Ah, porque eu quero ter acesso, acho que eu tenho direito de me informar. Tudo bem, mas é que aqui a gente entra num segundo ponto muito sensível, que é o seguinte: eu quero ter acesso às deliberações que foram realizadas nessa Assembleia. Ok, mas isso você já vai ter pela ata, né? Porque a ata, ela não se limita a resumir os pontos que constaram no edital, que aquele condômino já sabia que seriam debatidos ali. Ela fala quem interveio, falou o quê, os votos contrários a uma certa deliberação. Então, você tem todas essas informações ali. E se a pessoa que solicita insiste, eu pergunto novamente: para quê? Qual é a necessidade que ela tem de assistir aquelas imagens? E mais, a partir do momento que o condomínio divulga essas imagens e encaminha para a pessoa, o tratamento que vai ser dado por essa pessoa, o condomínio já não tem mais controle. Mas ele tinha controle na hora de zelar pela forma de armazenamento e de circulação dessas imagens num primeiro momento. Inclusive, até eu ia deixar para a parte final, mas já que a gente já está misturando tudo, vamos lá. Eu tenho um caso aqui, se não me engano, do Tribunal de São Paulo. Vou até trazer para vocês aqui um número, olha só. Um caso interessante em que o condomínio foi processado por um sujeito que teve a sua imagem registrada numa câmera de segurança, tá? Era um funcionário, se não me engano, da Copel, a Companhia de Energia Elétrica, né, do Paraná. E do Paraná, não foi Tribunal de Justiça de São Paulo, não. E esse funcionário, ele teve a sua imagem gravada pela câmera de segurança. E aí o condomínio, como estavam tendo umas questões de violência, de assalto, um cidadão que estava fraudando, invadindo os condomínios, se apresentando como funcionário da Copel, divulgaram a imagem, já mandaram esse vídeo da câmera de segurança no grupo do condomínio e integrantes do grupo de condomínio, moradores do condomínio, começaram a jogar essas imagens nas redes sociais, acusando este funcionário de ser a pessoa que estava cometendo os crimes, quando na verdade instaurou-se uma investigação e se chegou à conclusão, no final das contas, que não era. E aí esse sujeito que foi injustamente acusado, que teve as suas imagens divulgadas, entrou com uma ação contra o condomínio para pleitear a responsabilização. E aí o condomínio, em sede de defesa, falou o quê? Eu não posso ser responsabilizado por atos de terceiros que pegaram a imagem do sujeito porque eu só registrei para efeito de segurança. Essas imagens são do meu circuito de segurança. E essa gravação é legítima, tem base legal, a finalidade é essa, e eu coleto os dados mínimos necessários. Eu não tenho nem registro da voz do que o sujeito disse. Eu tenho a imagem dele. Só que aí entra o problema. Porque a partir do momento que o condomínio divulgou isso num grupo, ele democratizou o
acesso, ele perde o controle do que vai ser feito com aquela imagem. E aí, de fato, as pessoas malversaram a imagem do pobre do cidadão. E aí ele começou a ser perseguido e gerou um transtorno enorme. E aí o condomínio, né, apresentou essa defesa. E aí o que o juiz falou foi o seguinte, olha só, por mais que não seja possível responsabilizar o condomínio pela difamação, pelas calúnias, né? Porque a rigor é um crime de calúnia, né? Você está imputando um crime ao sujeito, você está falando que ele invadiu, que ele, enfim, furtou, enfim, foram uma série de atos que estavam sendo praticados naquela região daquele condomínio. Então, que a exposição caluniosa não poderia ser imputada diretamente ao condomínio. Mas, a partir do momento que o condomínio tem um dever de zelar por aquelas imagens, de guardar aquelas imagens nos estritos termos da finalidade para a qual ela está sendo captada, não pode divulgar. Então, indiretamente, o juiz reconheceu a responsabilidade do condomínio e condenou o condomínio a pagar uma indenização que agora não registrei se era de 10 ou 15 mil reais, mas foi uma indenização alta. E aí eu pergunto aos senhores, o que acham dessa conclusão? Acham legítima ou acham que não? E à luz, né, dessa construção, vocês acham? Aí eu te devolvo a pergunta, Salomão. Você acha que esse condômino teria o direito de ter acesso à gravação? O condomínio poderia mandar, segue aqui pelo WhatsApp ou por e-mail, a gravação da Assembleia ou não? O que você acha? Olha só, eu acho que a gente tem uma situação de pontos de vista, né? Aqui, vamos dizer assim, eu acho, num primeiro plano, que a vedação, para mim, ela não é uma vedação em absoluto. A partir do momento em que se tem a disponibilização da ata, logicamente essa ata vai substituir, na minha opinião, a filmagem, tá? E aí a Neide falou, então isso é um pedido que vem um pedido judicial. Perfeito. Então, essa gravação está lá, guardada. Vamos imaginar que eu participei da Assembleia e acabei vendo que o que está na ata não foi o que rolou na Assembleia. Então, eu quero fazer a impugnação daquela ata. E aí judicialmente, eu vou pedir o acesso às imagens, etc, etc, etc. Porém, até a divulgação dessa ata, aí eu acho que a gente tem uma zona de super conflito. Por quê? Porque, veja só, o convívio em condomínio, para mim, eu vejo o condomínio, acho que é porque eu sou síndico, né? Então, é um grande problema ser síndico. Tem maluco para tudo, mas alguém tem que ficar com um trabalho pesado. O condomínio, para mim, é uma pequena comunidade, melhor dizendo. E como o condomínio, juridicamente falando, ele é um ente que, por exemplo, não tem direito a lucro, né? Ele não tem uma percepção de lucro, apesar da gente normalmente ter fundo de reserva, apesar da gente ter, né, o valor da cota condominial, ela tecnicamente deveria ser móvel, mas ela não é móvel, né? Ela deveria ser bem móvel, tipo assim, um mês você paga R$800, no outro mês você paga 1.000, então assim, tem que ser bem móvel. Com base nisso, o condômino ele tem o direito de saber o que está acontecendo no condomínio, porque o que estiver acontecendo de forma equivocada no condomínio vai refletir nele indiretamente. Tá? Então, por exemplo, eu acho que não tem problema nenhum, zero, para mim, Salomão, zero, a divulgação dos inadimplentes no relatório fiscal que você recebe junto com sua cota de condomínio. Concordo. Mim, desde que, assim, o que hoje muitas administradoras estão fazendo, e isso eu ratifico, acho que é o ideal. Não há problema em você fazer constar no relatório de inadimplência quais são as unidades inadimplentes, mas daí é você botar o nome do condomínio, nome completo, nome e sobrenome, aí não. Esse não é um dado necessário para a informação que se pretende. Você concorda? Até porque em tese vai sair o nome do proprietário, e aquela unidade pode estar alugada. Né? Então, é uma coisa. Mas assim, tem que sair, tá? Tem que sair publicado, porque o condomínio, desculpa, ele tem esse dever de informação. E aí, juntando tudo isso, porque assim, entenda, o condômino que atrasa, como o condomínio não tem direito ao lucro,
em tese vai gerar um aumento da cota condominial, em algum momento. Porque se tem 100 e 99 pagam, e o custo é de 100, esse um vai ser distribuído em algum momento. Então eu vou acabar pagando mais por causa da inadimplência de uma outra pessoa. Exato. Pois bem, Exato. o que acontece? E aí, entre a data, e aí a Maísa perguntou assim, e tem data para divulgação da ata de condomínio? Entre o encerramento da Assembleia e a publicação da ata, é que é aqui que eu acho que é o ponto nervoso da situação. Porque a partir do momento em que o condomínio, na minha opinião, tem o dever de informação, se não ficar constado um prazo para divulgação da ata, até que isso aconteça, eu posso exercer meu direito de informação. Essa é a minha opinião, entende? Então, assim, o meu direito de informação é saber o que aconteceu. Ah, mas a ata a gente está fazendo e a previsão é que ela saia daqui a 20 dias. Tá tudo bem, mas eu quero saber agora o que é que está acontecendo. O que é que tomou? Por exemplo, o menino se pendurou na trave, a trave caiu, quebrou no meio. E aí? Eu quero saber, o pai foi responsabilizado, o condomínio vai arcar, como é? Eu quero saber isso agora, tá? Então, assim, eu acho que é nesse lapso de tempo entre o fim da Assembleia e a divulgação da ata é que está o nervoso. Divulgou a ata, o vídeo já não é mais necessário. Sim. Salvo se você tiver alguma impugnação à própria ata. Sim. Aí beleza. Mas olha, de todo modo, eu acho que o condomínio precisa se cercar de algumas cautelas, tá? Eu tenho dúvida porque, assim, normalmente, hoje em dia, praticamente todos os condomínios têm uma administradora profissional, né? Uma empresa por trás. E, normalmente, existe um prazo aí de poucos dias, desde o encerramento da Assembleia até a divulgação da ata, que é o tempo necessário para redigir aquilo, consertar eventuais erros materiais, ser assinado, né, por quem presidiu a Assembleia, às vezes, eventualmente pelo síndico, pelo pessoal do administrador. Então, normalmente você não tem um gap muito grande. Mas, se você tem um interesse legítimo que justifique que o condomínio tenha acesso a esse vídeo, eu entendo que nesse caso, até para o condomínio se proteger de casos como esse que eu acabei de narrar, que chegaram na justiça, então tá bom. Mas o condomínio não vou te enviar a gravação, legal. Na verdade, vou te disponibilizar um acesso à gravação, mas eu não vou te enviar por e-mail nem pelo WhatsApp. Vamos agendar um horário para você vir à sala da administração, sem celular, sem dispositivo de gravação, nada, para pura e simplesmente assistir aquilo. Ponto. Como um espectador. Por quê? Porque, afinal de contas, também, a gente tem que ver também o outro lado da moeda. Quem foi filmado ali, né? Quem esteve presente ali, não quer que a imagem fique rodando. Quer que exista aquilo, eventualmente, até porque às vezes vai ser lavrado uma ata notarial, sabe? Assim, a gente não sabe como é que vai ser a ata que vai sair dali, mas a finalidade específica foi aquela. A pessoa não quer que, eventualmente, o que ela falou de uma forma equivocada ou inflamada no meio de uma deliberação, fique circulando. E a partir do momento que você envia para um terceiro, o condomínio perde o controle do que aquele terceiro vai fazer com aquilo. Então, ele pode ser responsabilizado se o terceiro fizer algo indevido? Entendo que sim. Eu entendo que esse posicionamento do juiz que julgou essa causa que eu dei aqui como exemplo, ele está correto, ele não está equivocado, porque a gente tem hoje uma lei geral de proteção de dados que estabelece que os controladores, e aí a gente tem três figuras, a gente tem uma série de agentes de tratamento, mas que eu acho que a gente pode trazer mais para os condomínios, né? Controlador e operador dos dados pessoais. Controlador é aquele a quem competem as decisões sobre o tratamento dos dados. Então, você, como síndico, vai decidir se as imagens das pessoas, que inequivocamente se enquadram como dados pessoais, podem ser divulgadas para terceiros que não estavam presentes ali, podem ser armazenadas por esses terceiros, enfim. Essa decisão compete ao controlador. E o síndico ocupa essa posição, sem dúvida, tá? E o operador é quem realiza o tratamento dos dados coletados. Então, a gente pode ter aí a figura da administração interna, a figura da administração profissional, que vai ter os cadastros dos condôminos, com nome, RG, CPF, e-mail, endereço, quando às vezes o proprietário não mora ali, aluga, ou é o filho que mora, o avô, enfim. Né? Então, essas duas figuras de controlador e de operador são duas figuras muito relevantes que podem ser responsabilizadas nos termos da lei.
Logo, eu entendo que tudo que envolva tratamento de dados tem que envolver também todas as cautelas, que às vezes podem até não estar expressamente descritas na lei, por se tratarem, né, de especificidades do dia a dia, mas que a gente tem que ter em mente os princípios da lei, as diretrizes, os fundamentos que eu expliquei, os objetivos, para que a gente possa trazer soluções para os casos concretos, né? Acho que é por aí. E deixa eu pegar uma opinião sua aqui. O que você acha daqueles controles de acesso de condomínio? Falando isso porque, por exemplo, ontem eu fui numa clínica e para entrar no condomínio, eu tive que dar o meu documento, o cara tirou uma foto minha e o cara ainda pegou a minha digital. Caramba, Para que eu pudesse entrar. É um condomínio. E aí eu virei para ele e falei assim, vem cá, se eu não quiser dar a minha digital... Assim, eu já estava botando o dedo, né? Eu falei, mas se eu não quiser dar a minha digital aqui, eu não vou entrar? Aí ele olhou para mim com aquela cara assim, meio que, né? Que a gente chama aqui de enfesado, olhou assim. Eu falei, pois é, se eu não quiser botar minha digital aqui, você não vai deixar eu entrar? Aí ele, não, entra. Quer dizer, o que você acha? Se eu chegar ali e disser assim, ó, não quero nem foto, nem vou me identificar e nem vou botar minha biometria. Tá aqui, ó. Eu vou para a médica tal, eu tô aqui, a receita da médica, ela tá no andar tal, e eu tô com a consulta com ela, eu quero entrar. Olha, vamos separar em momentos aqui para entender. A coleta dos dados pessoais de um visitante do condomínio, tá? Seja esse condomínio residencial ou comercial, paciente de clínica médica, né? No caso dos condomínios comerciais, hoje em dia é praxe, né? Você entregar seu documento e tirar foto pelo menos. Agora, a biometria, além do registro dos teus dados da identidade e da tua foto, será que não estaria extrapolando a necessidade? Uma daquelas 3 diretrizes, lembrando, né? Finalidade, necessidade e base legal. Eu acho que o requisito da finalidade e da base legal estão preenchidos porque qual é a grande finalidade? É a segurança. E qual é a base legal? É a proteção da segurança dos condôminos e dos próprios visitantes e a prevenção de fraudes contra até o próprio titular dos dados, né? O condomínio, a comunidade condominial tem o direito de saber quem está circulando ali dentro, para que caso seja cometida alguma fraude, seja possível responsabilizar, né, o infrator, o criminoso. Então, eu entendo que a finalidade e a base legal estão atendidas. Mas será que a necessidade a gente não extrapolou? A meu ver, me parece Eles justificam assim, porque existe uma catraca e essa catraca tem um leitor biométrico. Sim. Então, da próxima vez. A justificativa é deles, né? Da próxima vez que eu for, eu vou botar meu dedo na biometria, vai aparecer minha foto e vai abrir. Beleza. Se eu não quiser voltar nunca mais aqui. Eu não sou obrigada a voltar aqui. E já que eu já estou dando meus dados de identidade e você tem como fazer meu reconhecimento facial, o que muitos condomínios fazem é te dar um papelzinho com QR Code, né? Um código de barras que você aproxima de um leitor e entra. E às vezes tem até muitas vezes tem uma catraca específica para quem não tem o cadastro biométrico, facial, etc. Né? Normalmente quem tem são os condôminos, mas aí quem não tem vai ganhar aquele papelzinho, vai encostar e pronto. Nesse caso, eu acho assim, ó, para essa finalidade específica de segurança, tá? Não só da comunidade condominial, como de todos os visitantes, prestadores de serviço, funcionários, colaboradores, enfim, para toda a comunidade, digamos assim, fixa e transitória, né, daquele espaço. O condomínio é obrigado a obter o seu consentimento para coletar dados pessoais para te permitir o acesso? Entendo que não. Não. Porque você preenche outros incisos daquele artigo 7º da LGPD, que fala como é que o tratamento dos dados pessoais vai ser feito. O inciso 1 fala de consentimento. Mas do 2 em diante, fala de cumprimento de obrigação legal, exercício regular de direito. Sem dúvida, zelar pela segurança dos moradores é um exercício regular do direito. E até, elevando aqui um pouco o nível da nossa discussão, por que não falar no atendimento de princípios e garantias constitucionais que são defesa, proteção da moradia, no caso dos condomínios residenciais, né? Porque você tem pessoas que moram ali, você tem pessoas que estão no auge da sua intimidade, da sua privacidade ali. Então, eu tenho direito de saber quem está entrando, sim, né? Eu acho que
sem dúvida resta atendido esse requisito de obrigação legal e prevenção de fraude. Agora, quais são os dados que eu vou coletar? Entra lá, no início da nossa exposição. Eu preciso do endereço da pessoa? Eu preciso saber a placa do carro da pessoa? Não necessariamente, se ela não veio de carro, para que eu preciso que ela preencha um formulário com a placa do carro dela? Eu posso ser um pedestre, eu posso ter vindo de qualquer outro transporte que não o meu próprio veículo. Então, eu acho que aí a gente extrapola um pouco. E nesse caso específico, desse exemplo que você deu, em que pese eu entenda que a obtenção do consentimento para esses dados de identificação básicos não seja obrigatória, né? A partir do momento que você ultrapassa aqueles estritamente necessários, aí o seu consentimento deve prevalecer. Entendeu? Você fala assim, olha só, eu já te dei identidade, você já fez meu reconhecimento facial. Minha biometria eu não quero te dar. Tô vindo Eu aqui faço uma muito vez. isso em loja. Hã? Eu faço isso muito em CPF. Me dá teu telefone, eu falo não. Aí a mulher olha pra mim assim, todas tomam um susto. Eu não vou lhe dar. Só sabe, pra ficar enchendo meu saco com o WhatsApp, mandando oferta. Fica não. Aí elas ficam tranquilas. Hoje em Mas dia, eu estão pedindo quase seu tipo sanguíneo pra você trocar uma blusa numa loja. É impressionante. Não vou dar. Mas assim, ó, tem um caso super interessante, você estava falando aqui, eu estava lembrando, foi antes da lei de LGPD, mas encaixaria perfeitamente. O pessoal está falando aqui que congelou. Deixa eu ver, congelou quem? Para mim, deu uma congeladinha, mas voltou agora. Então, assim, é um caso que aconteceu com um amigo meu, um caso bem interessante, foi antes da LGPD. Eu conto esse caso em sala de aula. O que acontece? O amigo meu, ele era subsíndico de um prédio, né? O prédio, ele não era um prédio de luxo, mas não era um prédio também de baixa renda, ou não era um prédio popular. Eu vou até tirar a palavra baixa renda e botar um prédio popular. Mas só que tinha um morador, era um prédio de classe média, de média para baixa, né? E tinha um morador, o professor Lucas está até aqui, eu não sei se ele já ouviu essa história. Tinha um morador que ele comprou o carro, e o carro dele era aquele carro que valia mais do que o prédio, do que o apartamento. Sabe aquelas pessoas que compram um carro mais caro do que o apartamento que moram? Então, era esse caso. E o carro do cara, o cara mantinha o carro na garagem, e o carro saía uma vez por semana. Eu acho que era para produzir vitamina D, para não ficar anêmico, né? De resto, ele ficava estacionado na garagem. Certa feita, aparece um risco no carro do cara. E aí o cara vai para cima do condomínio. Sim. E diz assim, vai ter que pagar. Aconteceu aqui, meu carro mal sai, com certeza é aqui. E aí, esse meu amigo, que era subsíndico, veio até a mim e disse, Salomão, aconteceu isso, né, que eu acabei de narrar para você aqui. E ele está querendo que a gente pague. E aí? Eu fiz, velho, não paga. Mas por que não paga? O carro dele realmente não sai. Eu falei, olha, você paga se você quiser. Mas, tecnicamente, o condomínio não tem responsabilidade pelo que acontece no estacionamento. Inclusive, aqui uma informação adicional, o STJ tem até entendimento no sentido que ainda que você coloque um segurança, um garagista na garagem, rondando, o condomínio não tem responsabilidade pelo que acontece no carro. Uhum. E aí, o que aconteceu? Esse cara, no condomínio, como era um condomínio, né, com poucos recursos financeiros, não tinha câmera. Então esse cara, ele simplesmente colocou uma acho que é CFC, né, que chama a câmera, direto para o carro. Então imagina assim, aqui está o carro, tinha uma câmera aqui assim, ele instalou uma câmera direto na garagem dele. Uhum. E essa câmera tinha ligação direta com a casa dele. Sim. Só servia para ele. Porque ele mandou consertar o carro do arranhão e ele ficou ali, ó, filmando o carro. Parece mentira, mas é verdade, pessoal. Certa feita, esse cara estava assistindo o carro dele lá da casa dele. Eu acho
que estava esperando dar risada, né? Acho que esperando o carro sorrir, afinal de contas, hoje a gente tem toda essa tecnologia. O carro pela câmera. A gente tem toda essa tecnologia que a gente bota ali, né? O Lucas está aqui, que é recentemente pai, a gente bota ali aquela câmera no berço para ficar vendo o bebê e tal. E o cara fez isso com o carro. Tinha uma câmera olhando, filmando o carro de frente. E ele estava em casa, olhando o carro. Resultado. Chega a vizinha dele, que era estudante de medicina, e estaciona o carro dele está estacionado aqui, a vaga dela era aqui do lado. Então, o carro dele estava aqui, ela vem com o carro, estaciona, abre a porta do passageiro, não chega a encostar no carro do cara, e aí começa a tirar os livros dela, e tira o livro e bota no capô do carro do cara. Eu fico imaginando o cara em casa, vendo isso, ele devia estar mordendo um travesseiro de raiva. E aí ela começa a botar os livros dela, que ela estava tirando do carro, no carro dele. O avental não, é o avental, né? Sei lá, o do médico. Jaleco, aqui o jaleco. Aqui em Salvador a gente tem um nome diferente, a gente chama de guarda-pó. Então a gente ela pegou o guarda-pó, vou falar aqui o nome normal nosso. Ela pega o jaleco dela, coloca aqui no braço e aí começa a tirar os livros, né? Aí faz aquela montanha de livro e bota o jaleco aqui em cima. E aí ela vai dar aquela deliciosa bundada na porta que todo mundo dá. E aí na hora que ela faz o movimento para acertar a bundada na porta, ela tava com uma Anabela. Queridos companheiros que estão assistindo a live agora. Anabela é aquele sapato que geralmente é feito de cortiça, e que ele é feito de cortiça porque, se fosse de madeira, as mulheres arremessariam em nós e nos matariam. E se a gente calça e cai daquilo ali, a gente não tem habilidade, a gente vai quebrar o pé, que é um negócio que é desse tamanho assim. Então, no caso dela, ela deu aquela velha bundada e ela se desequilibrou. E aí, quando se desequilibrou, caiu em cima do carro do cara. Não teve nada no carro do cara além de digitais. Entre mortos e feridos, todos sobreviveram. Mas o carro estava aqui, lembra que tinha uma câmera aqui? Tá assim, tá? Ele botou mais 4 câmeras, mais 3 câmeras, uma na frente, uma atrás, uma do lado de cá e uma do lado de cá. Hoje isso seria muito facilmente resolvido. O condomínio então ingressa judicialmente e consegue que ele retire as câmeras, sob o fundamento de invasão de privacidade dos vizinhos ao lado. Porque o espaço da garagem é um espaço privado, né? É o alongamento da unidade privativa. Sim. E aí conseguiu tirar. Olha que loucura. Olha que loucura. Mas aí, para a gente fazer a última pergunta, que eu também não vou lhe segurar mais, cada horário. Havendo um problema dentro da garagem, por exemplo. Eu acordei, meu carro está batido. E aí eu olho, tem uma câmera na minha garagem, olhando para mim. Por exemplo, no meu caso, por exemplo, na minha garagem, na esquina da minha garagem tem uma câmera. Sim. Então não dá para fazer absolutamente nada, porque tem uma câmera ali. Imagina que aí meu carro estava ali estacionado, alguém foi lá, bateu no carro. Eu posso chegar para o condomínio e dizer assim, ó, eu quero ver a câmera, eu quero ver a imagem. O condomínio ele vai poder me negar com base na LGPD? Não. Entendo que não. Por quê? A gente entra, de novo, revisita aquelas 3 diretrizes. Finalidade, necessidade e base legal. Nesse caso, você está solicitando o acesso àquelas gravações feitas pelas câmeras de segurança. Eu imagino que essa câmera seja para a segurança, né, do circuito interno do condomínio. Você está solicitando para eventual exercício legítimo e regular de um direito, que é pleitear a reparação pelo dano que foi causado ao seu carro. Então, isso se enquadra ali na LGPD e você tem o seu direito pode ser perfeitamente tutelado e o condomínio pode dar acesso. Mas, de novo, de que forma, né, isso deve ser feito e quais são as cautelas que devem ser adotadas pelo condomínio? É chamar na sala das filmagens, se existe uma sala específica, ou seja, de onde essas gravações ficam, ou a sala do zelador, ou a administração, enfim, sempre tem um lugar
que alguém tem acesso em tempo real àquelas imagens que estão sendo registradas. Então, é ali, entendeu? E é supervisionada. O seu acesso à gravação deve ser sempre supervisionado por algum funcionário do condomínio. Porque, afinal de contas, como eu disse, o condomínio está sendo controlador e operador, né, do dado de eventuais outros moradores, né? Eventualmente passou alguém ali, passou com alguma coisa na mão, um pacote, um embrulho, pode gerar algum tipo de discussão posterior que nem vem ao caso aqui agora. Mas como a tua finalidade, você tem finalidade, a necessidade, você está pedindo a gravação para aquilo e você não está pedindo nada a isso, você não está pedindo para levantar a ficha de morador. E você tem uma base legal que é até o seu direito, entendo que a LGPD, inclusive, te protege, entendeu? Inclusive, em relação a... O que são as 3 coisas fundamentais, né? Que dizem respeito à aplicabilidade da LGPD nos condomínios. A gente fala em LGPD quando a gente pensa mais em câmera de segurança, mesmo que a gente está falando, biometria e reconhecimento facial, porque às vezes, por exemplo, o meu prédio acabou de implantar um sistema que para entrar agora é reconhecimento facial. Então, assim, o circuito de segurança super, mega, hiper moderno, todo mundo ficou, uau, caramba. Agora, biometria e reconhecimento facial. Ok, então, coletando esses dados pessoais para esta finalidade de controle de acesso, prevenção de fraude, zelar pela segurança, bacana. Agora, quem guarda essas imagens? O que é feito com elas? Quem armazena essas imagens? Eu tenho direito de saber isso. Se eu quiser questionar a administração, eventualmente o síndico que fez a contratação dessa empresa, que empresa é essa? Ela respeita a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu corro o risco da minha imagem ser vazada e eventualmente veiculada em meios que eu não autorizaria? Ou seja, né, para uma finalidade diversa do que esta. Então, são cautelas que o condomínio deve obter. Até para contratar com fornecedores atualmente, o representante legal do condomínio, né, no caso o síndico, mas também toda a equipe de administração envolvida, seja administração interna ou profissional, ou através de uma empresa administradora, deve se cercar, né, dessas cautelas e supervisionar realmente se os prestadores de serviço com quem estão sendo feitos os contratos cumprem a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque as penas estabelecidas por essa lei são altíssimas, tá? São altíssimas. São bem graves, então, assim, afeta realmente todo mundo. Então, essas questões. Existe um legítimo interesse pautado nessa medida, nessa operação? Existe. Zelar pela segurança. Tanto quando você instala a câmera, como... Ih, rapaz, deu tilt aqui. Tanto em relação às câmeras, quanto, né, na coleta das imagens para reconhecimento facial e biometria, coleta de dados pessoais de moradores, visitantes, prestadores de serviço, para fazer, né, justamente esse controle de entrada e saída, que a gente já falou. Agora, essas perguntas todas, né, devem sempre... os representantes legais têm em mente. Por quanto tempo vai armazenar? Quem vai armazenar? Onde vai ficar armazenado? Outra coisa importante que eu esqueci de falar. Sempre que você tiver câmera, o ideal é que o condomínio afixe placas falando ambiente filmado, cuidado, atenção, você está sendo filmado, sorria, você está sendo filmado, para que a pessoa que entra ali saiba que a imagem dela, os dados pessoais dela estão sendo coletados. Que dados? Nesse caso, a imagem, tá? E aí até eu uso assim, só para lembrar, né, a proteção, a tutela da imagem do cidadão, ela não foi estabelecida com a LGPD. Ela já existia antes pela Constituição, a nossa Constituição é de 1988, então a violação do direito de imagem, da honra, etc., já era tutelada antes. Mas agora, a Lei Geral de Proteção de Dados veio para trazer normas mais claras, veio para reforçar alguns comandos e veio para parametrizar essa tutela, essa proteção, estabelecer como ela deve ser feita pelos diversos agentes, né? Não só pessoas jurídicas, entes públicos, estados, municípios, a própria União. O condomínio, que a despeito de não ser uma pessoa jurídica, lida com dados pessoais o tempo todo, diariamente, 24 horas por dia. Então, são essas cautelas, né, que devem ser adotadas, enfim, nesse cotidiano condominial. Legal. Veja só. A gente tem prosa aqui para ficar até umas 11 horas da noite. 11 horas da noite. Cristine, vai ficar salva assim a live. Vou colocar, tem até uma notícia para vocês.
Ontem eu já coloquei a primeira live lá no canal do YouTube, tá? Eu já pedi autorização aqui à Mariana. A Mariana autorizou também, a Dei dela meu também vai para o consentimento. YouTube Eu dei amanhã. meu consentimento. Então vai ficar aqui no Instagram e vai ficar lá no YouTube também. Mariana, vou lhe deixar um convite para você retornar aqui, porque tem tema, viu? Senão a gente ficava aqui até umas 10 horas da noite. Com certeza. Mas se prepare que você vai voltar. Opa, Para quem quiser seguir a Mariana, o perfil da Mariana, faz aqui, ó. Clica aqui nessa setinha. Vai aparecer, você vai ver um careca e uma moça. Você vai na moça e clica lá. Ela tem um perfil que tem informações jurídicas, ela disponibiliza também informações jurídicas, vários vídeos bem interessantes, com conteúdo bem interessante. Então, você clica aqui e dá uma chegada lá. Mariana, muito obrigado por aceitar o convite. Com certeza a gente vai voltar a falar, porque a LGPD é gigantesca. Muito assim. O professor Lucas está falando aqui, há vários questionamentos. Algumas pessoas hoje confundem LGPD com Marco Civil da Internet, não tem nada a ver uma coisa com a outra, apesar delas terem até um fio que liga, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, então te prepara que você vai voltar aqui, tá? Por favor. Vou deixar para você encerrar, deixar aí para você encerrar com a galera. A palavra é sua agora. Olha, Salomão, muito obrigada pelo convite, obrigada pela audiência de todos que estiveram com a gente até agora. Foi um prazer enorme estar aqui. Claro que não dá tempo da gente esgotar o tema de forma alguma. Como o Salomão falou, a gente poderia ficar aqui até, nossa, bem tarde. E é uma discussão rica, é um tema rico. Eu me coloco completamente à disposição para quem, enfim, quiser trocar algumas ideias, tirar dúvida. E vou aceitar com muita satisfação eventuais convites futuros, tá? E, enfim, só agradecer, Salomão, só agradecer a você e agradecer a nossa preciosa audiência por essa live de hoje. Obrigadinho a todo mundo. Amanhã eu estou aqui de volta às 19h40. Amanhã, aliás, eu vou lhe dar o horário, porque amanhã eu tenho reunião de condomínio. Então eu vou ajustar o horário para ver qual é o horário que eu vou conseguir encaixar aqui. Amanhã sou eu sozinho. Se eu não conseguir ajustar, eu aviso. Mas na sexta-feira a gente está aqui. Tá bom? Obrigada, boa noite. Obrigado, Mariana. Um abraço, tchauzinho. Um abraço, tchau, tchau.